bem-vindos. Sou Antônio Carlos Lima, esse é o Estandarte da Liberdade, e hoje nós vamos conversar sobre o crescimento espantoso de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, nos últimos anos especialmente. Vamos conversar sobre a aceleração da obra do Senhor, prometida por Ele, nesses últimos anos que antecedem a sua segunda vinda. Nossa escritura base para hoje é Doutrina e Convênios 88:73. Eis que apressarei minha obra a seu tempo. O Senhor fez essa promessa de apressar a obra e vamos aprender hoje como Ele tem cumprido essa promessa, como Ele tem trazido para nós um novo momento no crescimento da igreja. Olha só o que diz uma escritura muito interessante também, no livro de Lucas, no capítulo 5, versículos do 4 a 7. E quando acabou de falar, Jesus Cristo disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, por causa da tua palavra, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Essa escritura, essa passagem chamada de a pesca milagrosa, ela é muito conhecida. Eu gostaria de chamar a atenção para algumas coisas importantes aqui. Pedro era um pescador, assim como Tiago, João. Ele estava acostumado com a pesca, mas ele não tinha pescado nada. E o Senhor mandou que ele pescasse em mar alto. Não é ali na beira. Vai lá, pesca. Eles estavam ali no Mar da Galileia. Não é um oceano de verdade, né? Mar da Galileia é um grande lago. O Lago de Genezaré. E ali... mas é tão grande que eles chamavam de Mar da Galileia. E ali ele foi mais para lá, mais para o fundo. E ele pescou e veio, então, essa pesca milagrosa, que eles quase não aguentam com a quantidade de peixes. Hoje, o Senhor tem nos chamado para uma pesca milagrosa, não de peixes, mas de homens, porque tal como a Pedro, o Senhor nos fez também pescadores de homens. Mas o Senhor também não quer que a gente fique pescando na beira. Tempos atrás, um irmão na igreja comentou que pescava com jereré. Não sei se vocês conhecem o que é um jereré. O jereré é um artefato de pesca, é um arco com uma rede. Parece um coador, né? Só que é uma rede. Ele é bem interessante para você pescar camarão à beira do rio, para pescar pequenos peixinhos, nada além disso. Pouca quantidade e pequeno porte. Nós não estamos no tempo de pescar com jereré, simbolicamente falando. Nós precisamos nos lançar ao mar alto e lançar nossas redes, e precisamos de redes fortes para pescar. Nossas redes, estou comparando aqui com as nossas congregações.
para que quando o fruto da pesca venha, nossas redes possam aguentar. E eu quero mostrar hoje aqui que, sim, as redes, comparativamente falando, continuando na minha analogia, as nossas congregações estão sendo fortalecidas para suportar a pesca milagrosa que já começou e que vai se estender durante todo o milênio. Estamos preparando para a segunda vinda, a Igreja de Cristo. Essa grande pesca milagrosa que vai se estender e vai se tornar espantosa. Já começou. E cada um de nós precisa se fortalecer para fortalecer o seu irmão. Para que esses peixes que virão não saiam como que por furos numa rede enfraquecida. Nós precisamos ser fortes. E vamos ver hoje como podemos nos fortalecer ainda mais. Porque precisamos colher uma grande quantidade de peixes. E já o estamos fazendo. Olha só, a igreja apresentou esses dados neste ano após a Conferência Geral, no período da Conferência Geral. Olha só o que diz aqui. A quantidade de templos dedicados. Observam que lá no início dos anos 2000 teve um salto, e agora nós estamos vivenciando um outro salto, com o número de templos dedicados crescendo de modo gigantesco, como a gente nunca tinha visto antes. E eu quero mostrar aqui alguns dados desses que a igreja mostrou, que são históricos, né? Desde o início da igreja, ou desde um ponto mais antigo, ainda que não desde o início da igreja, mas esses gráficos que mostram um crescimento histórico. Mas quero mostrar também o que nós temos nos últimos 5 anos, com dados oficiais que foram divulgados pela igreja também no período da Conferência Geral. Para que nós possamos ver, porque aqui nós conseguimos ver por décadas, né? Mas eu quero mostrar para vocês também, nos últimos 5 anos, como tem sido espantoso. Olha só, aqui o que nós temos de crescimento nas alas e nos ramos. Olha o crescimento contínuo. Veio numa linha ascendente, mas muito tímida ainda, esse crescimento até ali, os anos 50, os anos 1950, e depois começou e não parou mais, crescendo muito o número de alas e ramos da igreja. Para aqueles que estão assistindo e que não são membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, uma ala e um ramo são nomes que nós damos para as congregações. Um ramo é uma congregação de menor porte, e quando essa congregação cresce, então ela se torna uma ala. Ela atinge certos requisitos, ela passa a ser chamada de ala. A diferença de uma ala para um ramo é que a ala é presidida por um bispo, o ramo é presidido por um presidente de ramo, e uma ala tem... um bispo e uma ala tem certas, como posso dizer, não é vantagem, o nome não é essa palavra, estou tentando encontrar a palavra certa, mas eu vou usar essa palavra na falta de uma melhor, tem algumas vantagens sobre um ramo, tá? Um ramo tem uma atuação limitada, mas uma ala significa que aquela congregação é madura, que aquela congregação é forte. E o propósito é que nós tenhamos alas fortes. Esse é o ideal. Olha aqui também outro dado. O número de estacas, também para aqueles que nos acompanham e que não são membros da igreja. Estacas são conjuntos de congregações, né?
Na Igreja Católica se chama de diocese, né? Conjunto de paróquias. Fazendo uma comparação assim, meio um pouco bruta, mas seria mais ou menos isso. E vejam também que começa uma linha ascendente na década de 50 também, e sobe, e vai subindo, subindo. O Senhor tem acelerado a sua obra, crescido muito. E o número de membros da igreja tem crescido também de modo espantoso. Começamos com 6 membros, uma pequena cabana emprestada, quando a igreja iniciou. E notem que aqui, na década de... Isso foi em 1830, não é? Na década de 1930, já tinha perto de 1 milhão. Em 1950 foi 1 milhão. 120 anos depois. Mas agora, no final de dezembro de 2024, em 31 de dezembro de 2024, apenas 5 meses atrás, já éramos 17.509.781. Percebem? Como temos crescido tanto? Muito. A curva ascendente é fantástica. Agora, já pararam para pensar por que nós estamos crescendo tanto assim? O presidente Monson disse. Olha o que ele falou. Por que esse crescimento está ocorrendo em ritmo tão acelerado? Será que é por sermos mais conhecidos? Será que é porque temos lindas capelas? Tudo isso é importante, mas se a igreja cresce hoje em dia, é porque o Senhor assim o indicou. Em Doutrina e Convênios ele disse: eis que apressarei minha obra a seu tempo. Nós, como filhos espirituais do Pai Celestial, fomos enviados à Terra nesta época para podermos participar do aceleramento desta obra grandiosa. Olha o que o presidente Monson está dizendo. Sim, nós somos mais conhecidos hoje. Sim, as capelas são lindas. As pessoas ficam maravilhadas quando veem um edifício da igreja. Mas eles não estão lá para atrair as pessoas. As capelas são lindas porque elas são para o Senhor. Para o Senhor, o nosso melhor. Sempre. É lógico que tudo isso faz com que as pessoas fiquem encantadas com a organização da igreja, com tudo. Mas nada disso é o fator determinante. O fator determinante é porque o Senhor disse: eu apressarei minha obra a seu tempo. Nós precisamos saber que a obra está crescendo, que a igreja está crescendo, porque o Senhor está fazendo isso. Por mais que nós sirvamos, e nós temos servido, por mais que nós façamos, e nós temos feito, por mais dirigentes que sejamos, e nós temos sido dirigentes, nada do que fizermos é suficiente. A obra é do Senhor. Nenhum de nós, santos nos últimos dias, pode bater no peito e dizer: a igreja cresceu por minha causa. Não. Cresceu por causa do Senhor. Eu sou um instrumento. Eu sou alguém convidado a participar desse aceleramento. Eu tive a gloriosa e misericordiosa permissão do Senhor para participar disso. E que bênção é ter tido essa oportunidade de ajudá-lo em sua obra, de acelerar a sua obra, o seu conjunto de ações nesses últimos dias. Nós não percamos isso de vista.
A obra é do Senhor, a aceleração é dada por Ele. Nós somos instrumentos para isso. Que nenhum de nós se envaideça de dizer, eu fiz muito, talvez tenha feito, mas, honestamente, por mais que façamos, ainda somos servos inúteis, como está nas Escrituras. Precisamos dar o devido crédito a quem o merece, que é o Senhor. Isso é muito importante. Agora, o Senhor está fazendo isso diante aqui dos nossos olhos. O presidente Nelson falou isso na conferência geral. Olha só o que ele disse. Meus queridos irmãos e irmãs, conseguem ver o que está acontecendo bem diante de nossos olhos? Oro para que não deixemos a majestade deste momento passar despercebida. O Senhor está realmente acelerando sua obra. O melhor ainda está por vir, meus queridos irmãos e irmãs, porque o Salvador está voltando. O melhor ainda está por vir, porque o Senhor está acelerando sua obra. O melhor ainda está por vir, a voltarmos completamente nosso coração e nossa vida a Jesus Cristo. O presidente Nelson, sendo o presidente Nelson, né? Foi cirúrgico. Com perdão do trocadilho aqui, né? Ele que foi um cirurgião. Quando eu usei a palavra cirúrgico agora, eu nem lembrei disso. Lembrei depois de ter usado a palavra. Mas está valendo, está tudo certo. Né? Ele foi cirúrgico, ele foi perfeito em suas palavras. Isso está acontecendo bem diante dos nossos olhos e a gente não pode cair na atitude de mesmice, como se tudo fosse normal. Não, não é. É um crescimento, é uma aceleração acima do normal. Não podemos achar que tudo se resume aí na igreja no domingo, ouvir um sermão e voltar para casa. Não é assim que funciona na verdadeira igreja de Jesus Cristo. Não é. Nós participamos e nós precisamos estar atentos, vendo que essa obra está sendo realizada de uma forma grandiosa, bem diante de nossos olhos, como disse ele. O presidente Nelson testificou, o Senhor está realmente acelerando sua obra. Percebem? O Senhor está acelerando a sua obra. E ele disse, o melhor ainda está por vir, porque o Senhor está acelerando sua obra. Nós não perdemos nada por esperar. Vão acontecer coisas maravilhosas ainda. Claro. Nós precisamos perceber, como ele disse, a majestade desse momento. É um momento glorioso de se viver. É um momento glorioso de ser um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. E não podemos perder o foco disso. De como é tão importante ser um membro dessa igreja, de como é importante ser um membro da igreja neste momento e participar como membro da igreja. Participar é fundamental. E nós vamos falar sobre isso ainda. Agora, mostrei para vocês aqueles dados oficiais da igreja, do crescimento histórico. Mas eu quero mostrar agora um recorte do crescimento nos últimos 5 anos. 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Finalizando em dezembro de 24. Nós estamos agora em 1º de junho de 2025, né? Os dados de 25 ainda virão. Mas os últimos 5 anos, para nós compreendermos exatamente como tem sido esse crescimento recente. Porque eu já ouvi pessoas dizendo, mas a igreja não está crescendo. Mas o número de batismos não está sendo tão grande. Eu não vejo isso. Eu estou com o presidente Nelson. O crescimento está acontecendo bem diante de nossos olhos. Elder Hesmond disse
recentemente numa conferência que sempre vão existir aqueles que vão reclamar ou que vão dizer, mas não é tanto assim, mas não sei. Olha, abre teus olhos para a maravilha que está acontecendo. Deixa eu mostrar para vocês aqui alguns dados estatísticos. Olha aqui o número de missões. Em 2020, nós tínhamos 405 missões e em 2024, 450 missões. Isso é maravilhoso, são 45 missões a mais em 5 anos. Não foi nessa proporção, mas a média é de 9 missões novas por ano. Mas olha só que coisa maravilhosa. Cada missão representa um novo presidente de missão, com novas duplas missionárias, especificamente para aquele local. Por que a igreja abre tantas missões? Porque significa que o trabalho vai ficando mais focado ali, naquela área, o trabalho missionário. E a igreja cresce. Onde tem uma missão, a igreja se desenvolve rápido. Preste atenção. Nas cidades que são sede de uma missão, o crescimento é rápido. Várias estacas são criadas. A minha cidade não tem uma missão. Eu oro para que venha a ter uma missão no futuro, porque eu sei do crescimento que existe quando uma cidade tem uma sede de missão. A igreja tem ampliado o número de missões. Agora, para ampliar o número de missões, é preciso ampliar o número de missionários. E olha só para isso aqui. Olhem só esse gráfico do número de missionários. Em 2020, 51.819 missionários de tempo integral. Em 2024, 74.127 missionários de tempo integral. São quase 23 mil missionários a mais. Os 51.819 e mais quase 23 mil missionários. É um crescimento espantoso, é um crescimento de quase 50% em apenas 5 anos. Estão vendo bem diante dos nossos olhos. O presidente Nelson disse recentemente também na conferência de que a nova geração está fazendo um trabalho maravilhoso, está atendendo o chamado. Números impressionantes de jovens atendendo o convite do Senhor para servir como missionários. Está sendo impressionante isso. Olha aqui, dá para a gente ver. Dá para a gente ver como tem sido impressionante isso. O número, eu vou pegar aqui os dados para vocês exatamente. Deixa eu ver se eu consigo aqui, o crescimento exato, né? Eu disse, é de mais de 43% entre 2020 e 2024. Peguei aqui a conta certinha. Mais de 43% em apenas 5 anos. Você dá mais 5 anos e dobra. Nesse ritmo, quase. Percebe como está crescendo? Olha o número de missionários de serviço. Entre 2020 e 2024, também um crescimento de quase 5 mil missionários de serviço. São aqueles que servem, em geral, em seus lares, realizando vários tipos de trabalho para a obra do Senhor. São tão importantes quanto os missionários de tempo integral. Eu servi recentemente, junto com a minha esposa, uma missão de serviço. E o Elder Hesband também convidou, algumas conferências atrás, os casais a servirem. Ele, em outras palavras, ele perguntou: o que vocês estão fazendo agora? Está aí em casa, olhando para o teto, fazendo nada? Serve uma missão de serviço, coloca uma plaqueta no peito, vai dedicar horas de serviço ao Senhor. Você não vai precisar sair de casa.
mas há tanto para ser feito. Eu posso testificar disso, porque eu servi a missão de serviço, eu e minha esposa fomos desobrigados em dezembro passado agora, depois de 2 anos servindo nos serviços familiares da igreja, ajudando casais, especialmente. Há muito que ser feito. Você vê ali, vocês podem ver ali, olha, em 2020, depois foi para 2021, ali foi no auge da pandemia, né? Em que tivemos menos missionários de tempo integral, mas mais missionários de serviço. Muitos tiveram a missão convertida. Mas depois que passou, estamos crescendo, mais missionários de tempo integral foram chamados, aí diminuiu o número de missionários de serviço, mas já está crescendo. Então, que maravilha! Se eu posso fazer um convite, procure seu bispo e diga, bispo, eu quero servir como missionário de serviço, o que eu posso fazer? Vale a pena. Se vocês são um casal aí, está em casa, mas eu ainda não aposentei, eu também não. Um membro normal, nós tínhamos o chamado como missionário de serviço. E eu ainda tinha outro chamado aqui, localmente, e está tudo certo. E está aqui para servir. Mas precisamos servir há muito a ser feito. Lembram, a colheita de peixes é muito grande, nós precisamos cuidar deles. Enquanto os missionários de tempo integral vão lá lançar as redes, nós estamos aqui como missionários de serviço, aqueles que são como missionários de serviço, para cuidar dos peixes. Dos peixes. Nós precisamos servir. E quando cresce, quando os missionários são muitos, eles trazem muitas pessoas à igreja e as estacas crescem. Olha aqui o número de estacas crescendo. Em 2020 eram 3.463 estacas. Em 2024, 3.608 estacas. São 145 estacas a mais em 5 anos. Isso dá quase 30 por ano. É um crescimento espantoso. Percebem? Nós precisamos observar essas coisas, ver como temos crescido. E são estacas cada vez mais fortes, cada vez mais firmes, crescendo no ritmo que o Senhor está estabelecendo. Que maravilha isso! Olha aqui o número de distritos. Agora vocês vão ver um dado interessante, que parece destoar, mas não destoa. Olha o número aqui de distritos. Eram 537 distritos em 2020 e em 2024 são 484 distritos. Aí talvez alguém diga assim, mas agora está caindo, esse número é ruim. Olha, não necessariamente. Não necessariamente esse número é ruim. Observem que são 53 distritos menos. Quantas estacas crescemos? Crescemos 145. E diminuímos pouco mais de 50 distritos. Sabe o que significa? Quando um distrito deixa de existir, é geralmente porque ele se tornou uma estaca. Para aqueles que estão nos acompanhando que não são membros da igreja. Um ramo é uma congregação pequena, uma ala é uma congregação maior. Uma estaca é um conjunto de congregações maiores, um conjunto de alas, e um distrito é um conjunto de congregações pequenas, um conjunto de ramos. Então, se esses ramos crescem e se tornam alas, aquele distrito cresce e se torna uma estaca. Então, quando um distrito deixa de existir, geralmente é porque ele se tornou uma estaca. Isso é positivo. Isso é crescimento. Isso é maravilhoso. Então, nós precisamos enxergar as coisas como elas são. A rigor, quanto menos distritos e mais estacas, melhor. Né? Estacas fortes, estacas fortalecidas. Se nós pensarmos
nesse ponto, né? De que um distrito se fortalece e se torna uma estaca, quanto menos distritos, mais estacas, ou seja, aquele distrito passou a ser estaca, menos um distrito, e mais uma estaca. É melhor, com certeza é melhor. E aqui, olha o número de alas e de ramos, as congregações da igreja, 3.136 em 2020, 31.676 em 676 em 2024. São mais de 500 novas congregações em 5 anos. Mais de 100 novas congregações por ano. Parece pouco? Não é não. Cada congregação, vocês vão lá no manual geral da igreja, é aberto para qualquer pessoa, está na biblioteca do Evangelho, no site da igreja. Está dizendo lá os requisitos para criar uma ala ou um ramo. Para criar uma ala nova, precisa ter pelo menos 200 membros. Perdão, 250 membros. Para criar uma ala, precisa ter pelo menos 100 membros participantes. Não é só ter o desejo de abrir uma ala. Tem que ter pessoas realmente participando da igreja. Ter mais de 500 novas unidades da igreja em apenas 5 anos é maravilhoso. É maravilhoso. Ah, mas eu vi uma ala fechar, eu vi um ramo fechar, ou se unir a outra. Pode ser. Isso tem acontecido no mundo todo. Você pode ter uma congregação que, por uma necessidade de melhorar, de fortalecer, é melhor que ela se una a outra e torne ali uma ala mais forte. Pode ser. É tudo em preparação para o milênio. Tudo isso é crescimento. Crescimento não é só o número. Houve uma época, lá no passado, em que quanto mais expandirmos, quanto mais o número de alas, melhor. E não é que isso é ruim hoje. Estamos comemorando isso aqui. Mas o que eu estou dizendo é que o conceito de crescimento vai além disso. Se precisar que 2 alas se unam em uma para ser uma ala realmente forte, que por qualquer razão, há N motivos possíveis, uma ala estava mais enfraquecida, ela se une a outra e se torna mais forte ali, aquele conjunto, isso é maravilhoso. O que importa é favorecer os membros da igreja, para que eles tenham melhores condições de se preparar para a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. E esse é o real objetivo. E para isso precisamos de unidades mais fortes. Quero mostrar para vocês aqui o número de membros nos últimos 5 anos, como tem crescido. Em 2020, éramos 16.663.663 membros. Em 2024, 17.509.781 membros. É quase 1 milhão de membros a mais em 5 anos. Olha só o salto que deu de 2023 para 2024. Em 2023 eram 17.255.394 membros. Esse aumento é gigantesco. Nós precisamos comemorar esse número de membros, de crescimento de membros. É algo realmente maravilhoso. Nós temos crescido muito. Cada vez mais pessoas vêm à Igreja de Jesus Cristo. As redes estão sendo lançadas, estão vindo carregadas, quase rompendo-se de tanta fartura na colheita. E só vai aumentar.
e só vai aumentar, porque o Senhor está acelerando a sua obra. Isso só vai aumentar. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês os conversos batizados. É sobre isso que eu estou falando agora. Em 2020, foram 125.930 batismos de conversos. O que é um batismo de converso? É qualquer pessoa acima de 9 anos de idade que se torna um membro da igreja. Abaixo disso, aos 8 anos de idade, é um batismo, aos 8 anos de idade, é o batismo de um filho de membro da igreja, né, geralmente. Mas a partir dos 9 anos é contado como batismo de conversos. E olha só, em 2024, 308.682 pessoas batizadas na igreja, conversos batizados. Em 2023 foram 251.763 almas que se uniram aos santos, que se uniram à igreja de Jesus Cristo. Olha só o crescimento tão grande. Esse crescimento de 23 para 24 foi o maior nos últimos 30 anos. O maior nos últimos 30 anos. O Senhor está acelerando a sua obra, a olhos vistos. E quanto mais conversos, são mais membros da igreja, que vão ser cuidados, vão ser fortalecidos, vão ser ministrados e preparados para fazerem seus convênios no templo do Senhor. Para isso, precisamos de mais templos. Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui esse gráfico de anúncios e dedicações de templos, para que vocês observem o espanto que é o crescimento. Profeta a profeta, olha, o presidente Joseph Smith anunciou 5 templos e dedicou um templo. Às vezes não dá tempo de dedicar todos os templos que um profeta anuncia, né? Ele anuncia, e aí depois tem todo o trabalho de documentação, aí tem o trabalho de abertura de terra, de construção, para depois ser feita a dedicação. Isso pode levar anos. E às vezes o profeta falece antes daquele templo ser completado. Então ele anunciou 5 templos, dedicou um templo. O presidente Brigham Young anunciou 4 templos e dedicou 2. O presidente Tom Taylor não anunciou nenhum templo, dedicou um templo. O presidente Wilford Woodruff também não anunciou nenhum templo e dedicou 2 templos. O presidente Lawrence Snow nem anunciou, nem conseguiu dedicar nenhum templo. É essa a razão que eu disse. Às vezes está em construção e ele não, em vida, no seu chamado como presidente da igreja, ele não tem a oportunidade de dedicar nenhum templo. O presidente Joseph... antes do presidente Joseph F. Smith, mas por que então ele não anunciou nenhum templo? Porque, a depender da situação da igreja naquele momento, do contexto do momento, não é possível anunciar nenhum templo. A igreja está, naquele momento, com alguma situação em que tal que não é possível se anunciar um templo. O Senhor diz, olha, o momento agora é de cuidar disso aqui. E houve vários presidentes da igreja que não fizeram anúncio de templo. Cada coisa no seu tempo. Lembra que o Senhor disse naquela escritura do Doutrina e Convênios? Eu acelerarei a minha obra a seu tempo. A seu tempo. O presidente Joseph F. Smith anunciou 2 templos e não dedicou nenhum. O presidente Heber J. Grant, ele anunciou 3 templos e dedicou 3 templos. O presidente George Albert Smith não fez nenhum anúncio de templo, mas fez uma dedicação de 1. O presidente David O. McKay
anunciou 7 templos e dedicou 5. O presidente Joseph Fielding não anunciou nenhum templo e dedicou 2. O presidente Harold B. Lee não fez anúncio de templo e não fez dedicação de templo. O presidente Spencer W. Kimball, olha agora o salto, anunciou 31 templos e dedicou 21 templos. E aí veio o presidente Ezra Taft Benson, que anunciou 9 templos e dedicou 9 templos. O presidente Howard W. Hunter, que anunciou 3 templos e dedicou 2. O presidente Hunter foi presidente da igreja por um período de meses. E nesse período conseguiu anunciar 3 templos e dedicar 2. E aí, então, observem a aceleração a partir dos anos 2000. O presidente Gordon Bittner Hinckley anunciou 78 templos e dedicou 77. O presidente Thomas S. Monson anunciou 45 templos e dedicou 35 templos. E o presidente Russell M. Nelson anunciou 200 templos e dedicou 46 templos. Inclusive, o presidente Russell M. Nelson pessoalmente dedicou o templo de número 200 da igreja. E ele já anunciou 200 templos. Há muitos templos em construção, em trabalho de abertura de terra, em trabalho de documentação, para iniciar os trabalhos de construção. Há muitos templos anunciados. O Senhor está acelerando a sua obra. Conseguem ver? E nós vamos ter muitos mais templos, com certeza. É o que o Senhor espera, é o que o Senhor quer. Que nós tenhamos mais templos. E ele fala a seu profeta, e seu profeta vai e anuncia. Olha aqui o que nos disse o Elder Hesband. Acelerar é uma palavra importante. Ela sugere se mover rapidamente, apressar-se e até mesmo agir com urgência. No crescimento da igreja e no plano de Cristo, a obra está sendo acelerada. E todos nós fazemos parte disso. Irmãos e irmãs, estamos acelerando nossa santidade à medida que vivemos de modo digno de entrar no templo, adoramos na casa do Senhor e fazemos convênios com Deus para nós mesmos e em nome de nossos antepassados do outro lado do véu. Confiem nele e vocês vão acelerar seu retorno aos braços de seu amor. Que palavras maravilhosas do presidente, do Elder Hesband. Olha só, ele está acelerando o crescimento da igreja e o plano de Cristo. A obra está sendo acelerada. E vejam que o presidente, o Elder Hesband diz, estamos acelerando nossa santidade à medida que vivemos de modo digno de entrar no templo. Lembram que eu disse antes? Nós precisamos participar. Como é que participamos? Precisamos viver de modo digno a entrar no templo. Essa é a forma como nós ajudamos no trabalho do Senhor. O Senhor está acelerando a sua obra. Nós precisamos acelerar nossa santidade. Precisamos acelerar o nosso aperfeiçoamento pessoal. Precisamos, como disse o Elder Hesband, confiar no Senhor para acelerar o nosso retorno aos seus braços de amor. Precisamos, irmãos. Nós precisamos acelerar a nossa santidade. Mas por quê? Olha só o que ensinou o presidente Russell M. Nelson. Meus queridos irmãos e irmãs, os ataques do adversário estão aumentando exponencialmente em intensidade e em variedade. Nossa necessidade de estar regularmente no templo nunca foi tão grande. Suplico a vocês que considerem
em espírito de oração, o modo como despendem seu tempo. Invistam tempo em seu futuro e no de sua família. Se tiverem acesso razoável a um templo, peço que encontrem um meio de marcar um compromisso regular com o Senhor, de estar em sua santa casa. E depois cumpram esse compromisso com exatidão e alegria. Prometo-lhes que o Senhor vai lhes proporcionar os milagres que Ele sabe que vocês precisam, se fizerem sacrifícios para servir e adorar em seus templos. É o profeta de Deus falando. O Senhor está acelerando sua obra, nós precisamos acelerar nossa santidade, por quê? Porque o adversário está acelerando os seus ataques, em intensidade e variedade. Ele não está parado, ele não está dormindo. O inimigo de nossas almas está agindo em modo também acelerado. Se nós ficarmos para trás, se não acelerarmos a nossa santidade, nos qualificando para o templo e frequentando o templo de modo regular, nós podemos, infelizmente, ser engolidos por esses ataques do inimigo. Ainda que o Senhor esteja acelerando sua obra, mas nós, a obra pessoal da nossa vida, que nós precisamos fazer por meio da nossa santidade, vai ficando para trás, desacelerando, em vez de acelerar. O presidente Nelson, o profeta de Deus, nos convida a marcarmos um compromisso regular com o Senhor. O que é um compromisso regular? Não é eu vou ao templo quando der. Eu vou ao templo X vezes. Tais e tais. Em tais e tais tempos. A depender do nosso acesso ao templo. O templo fica a 10 horas de viagem. Tudo bem. Quantas vezes você consegue fazer essa viagem num ano? Em quais datas? Programa. O templo fica no bairro vizinho aqui. Ok. E quantas vezes você consegue ir no templo no mês? Programa. Isso é fazer um compromisso regular com o Senhor, de estar em sua santa casa. E aí, olha o que o presidente Nelson disse. Depois, cumpram esse compromisso com exatidão e alegria. Exatidão e alegria. O Senhor sabe dos nossos desafios, tempo, trabalho, dinheiro, que para algumas pessoas não é possível estar no templo todos os meses. Mas olha, você consegue estar no templo a cada 3 meses? Ou pela sua condição hoje de distância, você só consegue estar no templo a cada 6 meses? Para o Senhor, isso não é tão importante, porque Ele conhece suas condições, quanto é importante estar no templo. Então estabeleça com Ele, isso é um assunto seu e dele. E a promessa do profeta de Deus é que o Senhor vai lhes proporcionar os milagres que Ele sabe que vocês precisam, se fizerem sacrifícios para servir e adorar em seus templos. Não pode ser com comodidade. Sacrifício. Eu consigo ir 3 vezes no templo. Se eu sacrificar, eu consigo 4. É com sacrifício. O tempo da comodidade já passou. O tempo, se é que ele existiu, da conveniência já passou. Esse é o tempo do convênio. E convênio quase nunca combina com conveniência. Quase nunca. O Senhor disse, eu quero encerrar com aquela mesma escritura: eis que apressarei minha obra a seu tempo. O seu tempo
chegou, os profetas têm nos dito, vimos hoje, está bem diante dos nossos olhos. O Senhor está apressando sua obra. Que apressemos a obra da nossa santidade, a obra da nossa vida. E participemos. Não fiquemos apenas como espectadores, alheios a tudo que está acontecendo. Presto o meu testemunho de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a única e verdadeira Igreja de Jesus Cristo sobre a terra. Testifico dessas coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por terem estado hoje aqui. Muito obrigado. Até o próximo domingo. Tchau.